A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Sérgio Fernandes. Eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito importante. Eu, pela bondade de Deus, eu sempre gostei de frequentar escola bíblica dominical. E eu tive um incentivo muito grande, pelos meus liderança, incentivando, estuda, procura estar informado. E o próprio Cristo, ele disse: errais por não conhecerdes as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, eu quero falar algo muito importante e com base bíblica e voltar a uma época conhecida como a época edênica, ou seja, uma época de Adão e Eva. Meus irmãos, Deus, ele não é o autor do pecado. Isso não tem base bíblica. Deus não é autor do pecado. Um dos atributos de Deus é a presciência. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, pelo qual Deus conhece o futuro. Então, é uma qualidade de Deus e é uma virtude de Deus, e só Ele tem, e mais ninguém tem, esse atributo chamado presciência. Meus irmãos, Deus já viu o pecado entrar no mundo bem antes que o homem fosse formado. Porém, nós devemos tomar muito cuidado, senhores. Nós devemos tomar muito cuidado quando falarmos sobre este assunto. Não lançamos sobre Deus a culpa do pecado. Porque a Bíblia diz assim: longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. A Bíblia diz: ninguém que é tentado de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém atenta. Deus não é o autor do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa. Ele já viu o pecado entrar no mundo bem antes que o homem fosse formado. Meus amados e queridos irmãos, uma coisa que as Escrituras nos ensinam, é por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado quem está ministrando a palavra de Deus. Quem pega um texto fora do contexto é um pretexto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que usar a hermenêutica. Todo lugar que eu vou ministrar, eu vou trazer a luz da hermenêutica, que é a interpretação do texto bíblico. O que está dizendo, porque um texto fora do contexto é um pretexto. Então, santidade é um atributo de Deus Pai, um atributo do Deus Filho, um atributo do Deus Espírito Santo. Deus é um ser moralmente perfeito. Deus está separado acima do que é mal e imperfeito. E santidade é uma qualidade do membro do povo de Deus, da igreja de Deus. A santidade nos leva a se separar dos deuses pagãos. A santidade nos leva de não seguir os maus costumes deste mundo. A santidade nos leva a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Deus. Eu trago uma referência bíblica que Paulo disse assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus Pai e na presença de Deus Pai e na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade não é cabelo não, meus irmãos. Santidade não é vestes não. Santidade não é a pessoa usar brinco não.
né? Existe muita pessoa hipócrita dentro da igreja. Tem que ler mais a Bíblia. O que Jesus diz? Ai de vós, fariseu, escribas, né? Ai de vós, escribas, fariseu, hipócritas, porque sois semelhante a sepulcro caiados, e por fora se mostram belos, mas estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então pensa bem, santidade é você habitar em um mundo sujo e não se contaminar. Santidade é você amar o próximo, santidade é você amar tudo aquilo que Deus ama, que é a vida do próximo. Então, irmão, nós temos que largar de ser hipócrita, né? Tem uma turma de fariseu aí, por fora quer mostrar belo, quer mostrar que é santo, mas por dentro o pecado está comendo solto. Então pensa bem, Deus não é autor do pecado não. E o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para perdoar todo o pecador. Deus abençoe, meu amado.